Olá, pessoal, tudo bem aí com você? Eu me chamo Suzana dos Santos Oliveira, sou psicóloga clínica. Para quem já me conhece, que já vem me acompanhando aqui no meu Instagram, é um prazer tê-lo aqui novamente. E para quem vai assistir, né, pela primeira vez, espero que goste, que tenha temas aqui que seja de interesse seu e que você possa sempre estar aqui visitando o meu perfil no Instagram, Psicologia Jeito de Ser. Bom, já faz um tempinho que eu não faço um vídeo ao vivo, né? Uma live ao vivo, e hoje deu vontade aqui de vir e falar com vocês sobre este mês de maio, que é o mês que é comemorado o Dia das Mães. É um dia tão especial que não é só um dia, são todos os dias da vida até quando esse filho cresce, né? É, Primeiro eu quero falar um pouco sobre como foi o meu processo de ser mãe se você quiser fazer algum comentário, alguma pergunta aqui, coloque no comentário aqui embaixo, tá? E se esta live for interessante para alguma amiga, para algum familiar, você, por favor, faça a gentileza de clicar no aviãozinho aqui e compartilhar com quem você acreditar que vai ser útil. Saber um pouco, né, sobre esse processo de tornar-se mãe, os desafios de tornar-se mãe, como que vai acontecendo esse processo de tornar-se mãe, porque ninguém nasce já sendo mãe, né? Sabendo ser mãe. E aí vou contar uma breve história desse meu processo de maternidade. Na verdade, eu nunca pensei em ser mãe, né? Na minha infância, na minha adolescência, na minha juventude, na vida adulta. Eu não tinha aquele sonho de ser mãe, como eu escutava muitas crianças na época, né, que brinca com a boneca e fazendo de conta que tem o bebê, e esse bebê é o filhinho e dá comida e dá troca fralda. Então eu não me lembro disso acontecer na minha infância. E na minha adolescência, eu sempre escutava algumas meninas falando que queria ser mãe, ia ter um filho, né, ia casar. E eu nunca, às vezes eu pensava como assim, né? Como que uma adolescente fica pensando isso, né? Hoje eu já entendo. Mas na época que eu era adolescente, então eu nunca pensei em ser mãe, nunca quis. E isso tem muita relação com a minha história, né, de vida, que hoje eu também tenho uma compreensão sobre o que contribuiu para que eu não tivesse despertado esse desejo de ser mãe, e hoje eu sei que tudo bem não ter despertado antes. Na minha juventude também não, na vida adulta demorou um pouco para despertar esse desejo da maternidade. E quando veio foi com o meu casamento, depois de 1 ano e meio, 1 ano, que começou eu falo, a surgir, né? Eu comecei a sentir esse desejo de ser mãe, de fazer essa experiência da maternidade. Então foi uma escolha minha e compartilhada, é claro, com meu esposo. E quando tomamos a decisão juntos de nos tornarmos pai e mãe, começamos aquele processo, né, de deixar o anticoncepcional, né? E eu estava muito tranquila. O meu esposo, ele engravidava todo mês. Ele engravidava primeiro que eu. E eu deixei o processo fluir, tudo bem, se eu não engravidasse no primeiro nem no segundo. Na verdade, eu não estava com pressa, eu queria que ele acontecesse de uma forma bem natural. E depois de 1 ano que eu parei de tomar um anticoncepcional, veio, né, a Heloísa. Eu me lembro muito bem que foi no mês de dezembro de 2009. E aí, em setembro de 2010, no dia 22, a Heloísa nasceu. E aí, junto com esse bebê, né, vieram muitas coisas. Por quê?
até o momento que nós estamos gestando o bebê na nossa barriga, ele tá ali guardado. Para todo lugar que a gente vai, a gente leva, né? E a gente continua, de certa maneira, conseguindo dar conta de fazer tudo que a gente sempre fez. E aí, depois que esse bebê nasce, a vida da gente muda e muda demais, e ninguém nos ensina, ninguém fala a parte, vamos dizer, a parte da sombra da maternidade. Só fala da parte boa, da parte que é muito romântica, muito linda, que é a melhor coisa da vida, né? Ser uma mãe, poder dar a luz, dar a vida a um ser humano. E realmente mas também junto com essa parte boa existe outros percalços da vida, né? Outros espinhos nesse processo da maternidade. E é quando eu fui descobrindo sozinha, porque nunca tive uma conversa assim tão aberta sobre a maternidade, tão clara com a minha mãe, por exemplo. E acredito que a maioria de vocês aí que estejam escutando essa live agora ou depois, que vocês não vão, também não tiveram essa conversa, né? E foram aprendendo sozinho, com a receita da avó, da mãe, da sogra, né? Eu também recebi essas receitas e percebi que não davam certo para mim, porque a minha experiência era outra e eu queria ter uma experiência materna muito diferente da experiência da minha mãe ou da minha sogra. Então fiz um combinado com o meu esposo de que na nossa casa as regras seriam as nossas, né? As receitas seriam nossas. Então nós íamos aprender juntos como ser um pai, como ser uma mãe, até porque a nossa Heloísa foi nos ensinando a cada segundo que ela estava ali junto com a gente. E o que eu quero trazer aqui para você hoje, né, que é mãe ou que está pensando em ser mãe, que a gente se torna mãe muito antes da concepção, né, desse feto, né, desse embrião, porque já começa lá na nossa infância, quando nas nossas brincadeiras lúdicas, com o boneco, com a boneca, com fazer comida, com brincar de casinha, né? Então, a gente já começa a ser construída, vamos dizer assim, gestada, lá na brincadeira de infância dos nossos pais, né? E isso vai refletir lá nesse processo da maternidade, na vida adulta da mulher. Oi, Cleices, muito obrigada por você ter entrado. Espero que o assunto aqui seja útil, né? Que faça algum sentido para você. E eu não fixei o tema aqui da live porque foi surpresa, mas os desafios de tornar-se mãe, tá? O que é que vem junto com a maternidade na vida da mulher, tá? Então, como eu estava dizendo, esse processo gestacional, o processo de se tornar mãe, ele já inicia lá nas brincadeiras lúdicas, do contar das histórias da mãe, do pai, da avó, de uma tia que a gente escutou, né? Na adolescência, quando começa a surgir as mudanças hormonais, físicas, emocionais dentro da gente, e as meninas, os meninos começam a conversar, a flertar e a se interessar um pelo outro, e começam a vir esses assuntos de ser mãe, de casar, de ser mãe e tudo mais, né? O que é construído diante da experiência que cada um teve até ali, tá? E depois, lá na vida adulta, a gravidez em si, né, propriamente dita. E com tudo isso, com todas as mudanças que chegam a partir do momento que você faz uma escolha de ser mãe, e muitas vezes nem é uma escolha, acaba acontecendo, né, de surpresa, o que vem
com essa gravidez. Vem muitas mudanças psicológicas, fisiológicas, emocionais, sociais, conjugais, e é algo que é muito difícil de lidar, porque vem tudo junto e misturado ao mesmo tempo, principalmente as emoções e o psicológico, né, que são mais afetados ainda. Essas mudanças influenciam muito no período gestacional a sua vida conjugal, né, a sua vida de relacionamentos, principalmente a vida de relacionamentos com o esposo, com a família, com a sogra, com a mãe e consigo mesma, porque muitas vezes vem assim muitas dúvidas e muitos questionamentos. Por exemplo, eu me perguntava: será que eu vou dar conta? Como é que vai ser? Embora eu já tivesse experiência com os sobrinhos em casa, muitos sobrinhos, né, na minha infância e na minha adolescência, então isso já me ajudou a ter uma ideia, porque eu cuidei de muitos sobrinhos na minha infância e na adolescência. Então eu tinha uma noção de como seria cuidar de um bebê. Mas quando esse bebê nasce, muitas pessoas querem dar suas receitas, né? Os familiares, os vizinhos, mãe, sogra, né? E foi quando o meu esposo e eu fizemos a escolha de irmos construindo as nossas próprias receitas em casa, junto com a Heloísa. Então, essas mudanças, elas vão nos proporcionar um conhecimento muito diferente de si, né, daquele que a gente trouxe na nossa bagagem até no dia em que nós descobrimos que seríamos mães. Porque a mãe, ela se torna mãe a partir do momento da concepção, né? Eu diria até antes, quando a gente começa a fazer o planejamento, a gente já vai trabalhando esse psicológico, esse emocional, para quando acontecer essa concepção de fato e a gente já estar mais, vamos dizer, mais próxima, né? Mais ter esse momento mais aceito do que quando é uma gravidez de surpresa. Então, quando a gente faz um planejamento, faz a escolha e faz o planejamento de se tornar mãe, o processo da aceitação também das mudanças que vão vir, elas ficam mais, elas são facilitadas para a gente enquanto mãe, né? E a gente vai se construindo como mãe durante esse processo da gestação, que dura aí, o normal, 9 meses. Então, você nasce mãe? Não, a gente não nasce mãe. A gente vai se construindo. A maternidade é um processo de construção, tá? Ninguém nasce uma mãe pronta. Não, a gente vai se tornando mãe à medida que a gente vai fazendo a experiência de conviver com essa maternidade, de conviver com esse filho, com esse esposo, né? Então, e dentro desse processo da maternidade, muitas coisas vão acontecendo, porque uma dificuldade que eu encontrei quando eu me tornei mãe foi em querer continuar dando conta de fazer tudo o que eu fazia antes e era impossível, né? Eu me conscientizei de que eu não ia dar conta, até porque eu ficava muito cansada, e eu comecei a trabalhar esse lado meu de que tudo bem se eu não desse conta de fazer tudo o que eu fazia antes. Então, a partir desse momento, dessa consciência, eu comecei a viver uma maternidade mais leve, mais tranquila, né? Com menos cobrança. Então, eu dava conta daquilo que era possível dar conta durante o dia, né? E aproveitava enquanto ela dormia para eu poder descansar também. Quando não estava lavando fralda, né, fazendo alguma outra coisa dentro de casa.
Mas foi um processo que, a partir do momento que eu me conscientizei de que a minha vida não seria mais a mesma, igual, isso, aí eu consegui respirar com mais leveza, né? Foi um respiro mais suave. Tá? Quando a gente se torna mãe, os desafios, eles vêm, como eu falei, né? Eles vêm e a primeira transformação que eu percebi, que foi visível, né, claro, foi no corpo. Uma transformação corporal que muitas vezes é difícil da gente aceitar essa transformação. Eu ganhei muito peso, então para mim foi algo assim muito difícil de aceitar, principalmente depois, né? Depois do parto. Mas eu consegui ir voltando aos poucos no meu peso, que essa é uma outra história também, né? Que aqui eu quero trazer as principais mudanças, os principais desafios, né, iniciais que a gente se encontra no processo de gestação e que quando é falado para alguém que não viveu esse processo ou que vê a maternidade somente como algo muito rico, né, maravilhoso, pode ser difícil, a pessoa não verbaliza. A mulher que está ali se tornando mãe no processo de mudança, ela acaba se encolhendo, guardando seus sentimentos, até por se sentir culpada em relatar algo que é desagradável durante esse processo da gestação, né? Então, quando os sentimentos são verbalizados durante essa gravidez, vem muita questão da insatisfação com essas mudanças, colocando-as em evidência. Por exemplo, quando a barriga começa a aparecer, né? Tem mulheres que acham assim fantástico quando a barriga começa a aparecer, mas outras, por questões dela mesma, pode achar que essa barriga tá feia, tá torta, tá gorda, ou então essa barriga não tá aparecendo da forma como ela gostaria que aparecesse, né? Então são muitas questões que vão provocando um incômodo interno nessa mulher, porque à medida que ela vai, os meses vão se avançando na gestação, essa mulher ela vai tendo algumas limitações, por exemplo, para caminhar, esse caminhar ele fica mais lento, né? É uma sensação de cansaço, às vezes nem caminhou tanto, mas o peso vai provocando uma fadiga, já o caminhar já não é mais como antes, então precisa de um repouso por um tempo maior. É, a, Às vezes a mulher se sente impotente para fazer algumas coisas que ela fazia antes e já não tem feito mais. Às vezes tem já filhos mais velhos e se vê numa condição limitada de estar dando uma atenção para esses filhos. Levantava um peso e com a gravidez já não pode, né? Que é algo que a mulher, são mudanças que a mulher ela vai precisar se conscientizar de que essas limitações também serão apenas por um período e que depois ela vai poder voltar e fazer o que ela fazia antes. Traz um abalo na autoestima. Então, muitas mulheres, na hora, quando estão gestantes, começam a se achar feia, né? Começam a achar que não estão sendo mais atraentes, principalmente para o esposo, começam a entrar num processo de tristeza, ou então até desenvolve uma ansiedade nesse período da gestação. Então, é importante olhar para si nesse processo, né, de gestação, para esse corpo e se apropriar desse corpo grávido, porque vai passar. É um período que vai passar. E cuidar dessa autoestima
nesse período da gestação. Também vem as transformações psicológicas, gente. Essas transformações psicológicas, a mulher ela precisa ter esse cuidado, ter esse olhar amoroso e cuidadoso, porque os sentimentos eles ficam mais intensificados. A mulher ela se sente mais frágil, ela já traz uma sensibilidade natural, né, o ser feminino. Mas nesse período da gestação, essa sensibilidade aumenta, podendo se sentir mais vulnerável para essas mudanças que vão acontecendo no corpo, na mente, né, e nesse emocional que não tem como fugir dele, né? É importante conseguir trazer para si uma tranquilidade, uma calma, uma compreensão de si mesma. Ou seja, a mulher que está gestando precisa ter esse olhar compreensivo para si mesma, reconhecendo e aceitando essas mudanças que estão ocorrendo e que é por um período, né? E que faz parte de uma escolha dela em se tornar mãe. Então, pode acontecer que essa mulher com a sensibilidade, né, esses sentimentos mais aflorados, elas comecem a sentir a vontade de chorar com uma frequência maior, ou então até mesmo de uma irritação. Se você perceber que está nesse período e que está tendo essas emoções, esses sentimentos mais aflorados, é importante que você tenha uma ajuda, tá? Seja do parceiro, para conversar, seja a ajuda de uma profissional, para que essas emoções elas não fiquem tão intensas e tão frequentes, tá? Porque depois do parto, elas podem se tornarem mais intensas e mais frequentes ainda. Então, é importante você que está se tornando mãe, ou que já é mãe mesmo, ter esse olhar amoroso, né? Cuidadoso para si. Tá? Pode acontecer também muitas transformações aí na conjugalidade, que é o relacionamento com o teu parceiro, com o teu pai, e com os familiares mais próximos também. E aqui eu vou destacar para vocês algumas impressões que são trazidas, né, aqui para o consultório. Algumas impressões das gestantes sobre o seu relacionamento com os seus companheiros. Tá? De um modo geral, eles demonstram satisfação com essas mudanças gestacionais, mas também tem mudanças que não são agradáveis e elas percebem o quanto que isso reflete e acaba afetando no relacionamento durante esse processo de gravidez, tá? Mas é importante que nessas transformações do relacionamento conjugal, que haja uma parceria ainda maior em relação à divisão das tarefas da casa. Se tem outros filhos, também uma divisão maior nessas tarefas com os filhos mais velhos, né? Eu escutei também que houve, em alguns casos, mais solidez no relacionamento conjugal, uma união maior, né? Mas também vem aqueles sentimentos que são de insatisfação diante das mudanças conjugais. Muitas vezes essas mulheres elas se sentem tolhidas pela questão da limitação que eu disse antes, quando o parceiro tem esse cuidado com a esposa, ele fala, não, deixa que eu faço isso, né? E muitas vezes a esposa, ela quer continuar fazendo. Mas entenda, mulher, mãe, esposa, que a gente também pode ser servida. E é muito bom a gente se permitir ser servida, né? Principalmente nesses momentos. A gente também pode ser cuidada. Devemos ser cuidados e nos permitir esses cuidados, né? Há também casos de uma diminuição
na libido, ou até mesmo a diminuição, com essa diminuição da libido, uma diminuição na frequência das relações sexuais entre esse casal, tá? Que é também um assunto que a gente pode trabalhar em um outro encontro. Quem quiser, tiver interesse, pode deixar aqui no comentário ou deixar um recadinho lá no direct para mim, tá bom? Também tem uma parte muito importante, que é um desafio aí para a mãe, para o pai, né, que está iniciando nesse mundo de paternidade e de maternidade, que é a questão financeira, que a gente não pode esquecer o quanto que a chegada de um ser novo na casa provoca um rebuliço, né? Tanto na casa, na família, no financeiro, no emocional, psicológico, em todas as áreas da vida dessa mãe e desse pai. Que é importante também ter esse olhar para essa questão financeira e, se possível, fazer um planejamento financeiro para a chegada dessa pessoa nova, tão especial, que vai fazer parte aí da tua vida, tá? Então, esse tornar-se mãe, ele traz muitos sentimentos agradáveis e também sentimentos desagradáveis. E como um sentimento bom pode ser a conquista de um sonho, de um desejo de ser mãe, né? Mas também tem algumas perdas que vão acontecendo durante esse processo de ser mãe. Então, é uma mulher que nasce de uma forma diferente, né? Mais madura, mais consciente, com um olhar diferente, mais amplo. E quando isso não acontece, tudo bem também, que cada mulher tem a sua experiência de vida antes e depois de se tornar mãe também, tá? Tem a preocupação com o papel de ser mãe. Eu vou dar conta? Como que vai ser, né? Eu vou conseguir cuidar desse bebê? Eu vou conseguir amamentar? Eu vou saber como que eu vou conhecer o choro desse bebê? É de fome? É de dor? Fez caca? Né? Mas não se preocupe, porque ele vai nos ensinar. Oi, Alessandra. Olha, minha amiga Alessandra, lá de Campo Mourão, que fez a primeira graduação comigo. Obrigada, Alessandra, por estar aqui. Então, esse processo de tornar-se mãe, ele traz ganhos, mas também não deixa de trazer algumas perdas, né? E as perdas podem ser temporárias ou não. É você quem vai escolher. Principalmente quando a mãe, esta mulher é uma profissional e trabalha fora, e depois fica um período sem trabalhar, e depois retorna, né? O processo de tornar-se mãe também traz muitas inseguranças, natural que isso aconteça. Pode trazer também uma dependência dessa mãe em relação a este bebê. E há também o sentimento de segurança em estar se tornando mãe e da capacidade de dar conta. Então, ao mesmo tempo que se sente uma insegurança de não dar conta, à medida que vai se tornando mãe, se vendo nesse processo de maternidade, vai se adquirindo um sentimento de segurança e de que, opa, eu dou conta, né? E tudo vai fluindo de uma forma muito natural. E quando isso não acontece, é importante que se procure uma ajuda profissional, porque vem muitas coisas, né? São muitas coisas envolvidas nesse processo da maternidade. Aos poucos eu fui me sentindo mais segura em me tornar mãe da Heloísa. Foi um período muito agradável. Eu aproveitei muito a primeira infância da Heloísa. Muitas coisas que eu não fazia
enquanto criança, né? Eu entrei em contato com a minha criança interior e muitas coisas que eu não fiz, eu procurei proporcionar para ela, principalmente a estimulação para o desenvolvimento dela, as brincadeiras, né? O contar história, o poder dormir no colo, fazer companhia no quarto, acordar de madrugada para ver se ela estava respirando ou não. Então, uma coisa que acontece, eu não falei, o sono da gente fica muito leve. A gente pode dormir como uma pedra, mas depois que se torna mãe, o sono da gente ele fica muito leve e qualquer suspiro da criança, a gente está acordando para verificar se está tudo bem, né? Então, por hoje é isso que eu gostaria de trazer aqui para você que está se tornando mãe ou que já é mãe e que vive esse processo contínuo da maternidade, porque cada idade traz uma fase diferente do desenvolvimento da criança e do desenvolvimento nosso também, enquanto mulher, enquanto pessoa, enquanto mãe, enquanto um ser humano que vai ajudar essa criança no processo de desenvolvimento de uma forma integral, de uma forma bem global. É um ser humano completo, tá bom? Então, eu agradeço para quem participou aqui ao vivo dessa live e para quem vai assistir depois, lembra aí de estar compartilhando com mais pessoas. E eu quero aproveitar e fazer o convite para você que é aqui da cidade de Maringá, as mães aí, que no dia 11 de maio, às 19 horas, aqui na comunidade Girassol, na rua Nel Alves, 852, na zona 3, estará sendo realizada a roda de conversa com esse tema, os desafios de tornar-se mãe. E você é convidada e a gente vai estar aguardando aqui. Eu, junto com a psicóloga Maria de Fátima. Aguardamos vocês, tá bom? Ó, um beijão aí no coração de cada mãe que está vivendo esse processo e identificando e reconhecendo momentos agradáveis e os desagradáveis também,